Fala galera do YouTube, estamos de volta porque o conhecimento e o aprendizado é claro que não pode parar. E hoje a nossa aula, o nosso debate vai ser sobre um tema super legal, que é a eletricidade relacionada aos princípios do magnetismo. Vamos entender um pouco sobre ímãs, sobre o campo magnético da Terra e sobre a relação que o magnetismo tem com a eletricidade que chega aí nas nossas casas todos os dias, com a nossa energia elétrica, com os equipamentos que utilizam energia, pilhas, baterias. Vamos entender um pouco aí dessa relação entre magnetismo e eletricidade, ok? Primeira coisa, vamos ver um pouco de história, de um contexto histórico aí sobre tudo isso. A eletricidade, ela começou a ser estudada já lá antes de Cristo, desde a Grécia Antiga, por vários pensadores. E o potencial dos materiais carregarem eletricidade começou a ser observado por Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga, onde ele percebeu que materiais feitos de âmbar começaram a ser, que é o âmbar, é um metal, começaram a atrair pequenas coisas, ele percebeu, como penas, por exemplo. Então ele percebeu que existia alguma coisa ali que atraía alguma outra coisa. Então já é um começo para a ciência. Depois de Tales de Mileto, quem aprofundou realmente lá no ano de 1600 nessas teorias foi William Gilbert, que tem uma grande importância para o estudo da eletricidade e do magnetismo. William Gilbert ele foi o primeiro a utilizar realmente o termo elétrica, que derivou depois aí na eletricidade. Elétrica vem do termo electra, que significa âmbar. Então ele foi o primeiro a utilizar esse termo. E foi ele também que descobriu do que era composto o núcleo da Terra. E ele que começou a aprofundar nessa questão do campo magnético do nosso planeta. Então William Gilbert deu grandes contribuições nesse sentido, ok? E o que a gente conclui de todos esses estudos até os dias de hoje? Que os materiais eles podem ser e podem estar eletrizados, ou seja, eles podem ser carregados, pode ter uma energia ali que vai atrair ou repelir algum outro objeto, alguma outra coisa. Um material pode ser eletrizado negativamente, positivamente, ou ele pode ser eletricamente neutro. O que significa isso? Quando a gente fala em estar carregado eletricamente, a gente tem que pensar na menor partícula que compõe esse material, aquela partícula indivisível. A gente vai desmembrando esse material até chegar no átomo. O átomo, pessoal, é a menor partícula que compõe toda a matéria, tudo que a gente conhece na Terra. Esse átomo, então, ele é composto, a estrutura básica dele é composto por um núcleo e uma eletrosfera. Esse núcleo ele é carregado positivamente, ele tem prótons, que são cargas positivas, e tem nêutrons, que são cargas neutras, certo? Sem valor. E essa eletrosfera que fica em volta, que é mais instável, ela é composta por elétrons, que são cargas negativas. Cargas negativas e positivas, elétrons e prótons, certo? Vou escrever aqui, ó, elétrons e prótons, certo? Então, quando o átomo desse material ele tem mais elétrons do que prótons, ele está eletricamente negativo. Quando ele tem mais prótons do que elétrons, ele está carregado positivamente, ou seja, eletricamente positivo. Quando o número de prótons
e de elétrons é igual, é o mesmo, a gente diz que esse átomo, esse material, está eletricamente neutro. Ficou claro isso? Isso é importantíssimo. É a base para a gente entender. Por quê? Quando o material está energizado, significa que esse átomo ele perdeu ou ele recebeu elétrons. Um átomo ele não vai doar nem receber prótons. O que vai movimentar é a eletrosfera. O núcleo, onde estão os prótons, é estável. Então é a eletrosfera que vai doar ou receber elétrons. Então, se eu sou um átomo e eu dou um elétron, eu vou perder um elétron e eu vou ficar com mais prótons. Então eu vou estar positivamente carregado. Se eu doar um elétron, então, eu vou perder um elétron e vou ficar positivamente carregado. Se eu receber um elétron, eu vou ganhar um elétron a mais. Então eu vou ter mais elétron do que próton. Eu vou estar negativamente carregado, certo? Portanto, essa energia elétrica contida nos materiais, ela vai nos dizer, vai nos gerar coisas importantes. Primeira coisa, a gente vai ter materiais que conduzem bem essa energia elétrica, que são condutores, e materiais que não conduzem tão bem assim essa energia elétrica, que são materiais isolantes. Por exemplo, os metais, de modo geral, cobre, ouro, prata, alumínio, zinco, todos esses metais pesados lá na tabela periódica são bons condutores, são materiais condutores. Então aqui os metais. Já materiais como a madeira, a borracha, por exemplo, e a borracha são considerados materiais isolantes, que não conduzem bem essa energia elétrica aqui. Um exemplo, quando está chovendo muito forte, trovejando, com a possibilidade de cair raio, e você está dentro do seu carro, a recomendação é que você permaneça dentro do carro e não saia. Por quê? Do que são feitos os pneus do carro? De borracha, certo? A borracha é um material isolante, então ele não conduz eletricidade elétrica. Então ele não vai conduzir a descarga elétrica que vem do raio. Por isso que o carro fica um ambiente isolado. E um exemplo prático disso aqui que eu acabei de falar para vocês. Beleza? E uma outra questão é o que a gente chama de correntes elétricas. Tá? Correntes elétricas nada mais é do que um fluxo contínuo desses elétrons. É quando os elétrons eles têm uma direção e um sentido. Quando eles partem de um ponto e seguem até um outro ponto de uma forma organizada, de uma forma ordenada. Então essa transferência, essa passagem de elétrons de forma organizada e ordenada em um fluxo contínuo, a gente chama de correntes elétricas, certo? Um exemplo de corrente elétrica. A gente vai classificar aqui correntes elétricas em dois tipos: corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada. A corrente elétrica alternada é aquela que chega aqui na nossa residência, na forma de energia elétrica. Ela vai no sentido de cargas negativas para positiva, e às vezes ela alterna, vem de positiva para negativa. Então são correntes elétricas que se alternam. Já a corrente elétrica contínua, ela vai sempre no mesmo sentido. É um exemplo da pilha, que eu tenho uma pilha daquelas maiores. Essa pilha, toda pilha ela tem aqui um polo negativo que está do lado de cá, e um polo positivo, certo? A pilha, existe aqui um potencial elétrico dentro da pilha, que ela vai permitir essa corrente elétrica do sentido negativo para o positivo. A gente tem uma corrente elétrica contínua. Então quando coloca a pilha para fazer o equipamento funcionar, essa pilha tem um potencial elétrico que vai permitir essa corrente elétrica do sentido do polo negativo para o polo positivo, fazendo então o equipamento funcionar. Beleza? Sabendo disso, o que acontece aqui
na corrente alternada, que é o exemplo da energia elétrica que chega aqui na tomada da nossa casa. Ela se alterna porque existe aí equipamentos ou alguma coisa que trabalha para essa corrente se alternar constantemente. Uma dessas coisas que pode acontecer numa corrente alternada, que vai fazer com que isso aconteça, são os ímãs. Vou falar um pouco sobre magnetismo, entender o funcionamento dos ímãs. Primeiro, como que o ímã foi descoberto? Sim, não se sabe exatamente. Existe uma lenda que ele foi descoberto lá na Grécia Antiga por um pastor de ovelhas, e ao bater seu cajado no chão, o cajado era feito, a ponta do cajado de ferro. Acabou atraindo pequenas rochas e percebeu que ele tinha uma certa atração, certo? Hoje já se sabe que tem rochas que elas têm esse poder magnético de atrair certos materiais. A principal rocha que é considerada um ímã natural é a magnetita, tá? Então a magnetita é uma rocha considerada um ímã natural, certo? No nosso planeta. Mas qual que é então, como funciona um ímã? Como é a estrutura de um ímã? Um ímã normalmente ele atrai materiais que a gente chama de ferromagnéticos. Ferromagnéticos são todos os materiais, normalmente metais aí, à base principalmente de ferro, que são atraídos por esses ímãs, pela magnetita, por exemplo. E a estrutura de um ímã, todo ímã tem dois polos, um polo norte e um polo sul, certo? Assim como lá na pilha, que tem um polo negativo e um polo positivo. Então essa já é uma relação intrínseca com a eletricidade. E se eu pegar um ímã e partir ao meio, cada metade desse ímã vai gerar um novo ímã, certo? Um novo ímã com polo sul e polo norte, e assim sucessivamente. Em menores partes eu vou quebrando esse ímã, novos ímãs vão surgindo, até chegar no ponto onde eu não consigo dividir mais, que aí é o átomo desse ímã. Eu falei para vocês que toda a matéria é composta por átomos. A gente chama o átomo desse ímã de ímã elementar, que seria o menor ímã possível de se conhecer aqui na Terra, já que o átomo ele é indivisível, certo? Então essas são as propriedades dos ímãs. Então a gente sabe que ele atrai certos materiais ferromagnéticos, e tem essa propriedade aí de sempre, ao cortado, sempre gera aí, ao ser cortado, sempre gera novos ímãs, certo? Sempre com um polo sul e um polo norte. Essas são propriedades básicas aí de um ímã, ok? Percebam que quando a gente aproxima um ímã de algum material, e esse ímã atrai esse material, quanto mais perto esse material ferromagnético está perto do ímã, maior é o poder de atração, certo? Por que isso acontece? Porque quanto mais próximo esse material ferromagnético chega de um ímã, ele cria um campo magnético em volta desse material, certo? Então quanto mais próximo do ímã, maior esse campo magnético, certo? Repito, quanto mais próximo do ímã, maior é esse campo magnético. Se a gente for pensar no nosso planeta Terra, o núcleo do planeta Terra, certo? Ele é composto principalmente de ferro e níquel, certo? Essa composição maciça do núcleo da Terra em ferro e níquel torna o nosso planeta um grande ímã gigante. Então a gente pode considerar o nosso planeta Terra como um grande ímã gigante. Então o nosso planeta ele tem aqui um norte geográfico e um sul geográfico, certo? Aqui vai cortar a linha do Equador, certo? A gente tem o norte do planeta Terra e o sul, polo norte e o polo sul do nosso planeta,
certo? E aqui vai cruzar a linha do Equador. Nessa situação, a gente chama isso aqui de norte, polo norte geográfico e polo sul geográfico. Como o nosso núcleo da Terra é composto principalmente aqui, ó, de ferro e níquel, que são metais, essa composição química do núcleo torna então o nosso planeta um grande ímã gigante. Então a gente sabe que o nosso planeta ele tem uma atividade magnética, certo? E é através dessa atividade magnética da Terra que a gente consegue nos guiar qualquer lugar que a gente for que a gente não conhece, a gente se guia através de bússola ou então de GPS, certo? O funcionamento de GPS e de bússolas ele acontece devido a esse magnetismo que existe no nosso planeta. E como que funciona uma bússola? Através de um processo de imantação. O que é imantação? Imantação é toda vez que um objeto ferromagnético ou material ferromagnético se aproxima de um ímã, ele também ganha a capacidade de se tornar um ímã. Então, quando ele está próximo de um ímã, ele também acaba recebendo e atuando com as mesmas propriedades de um ímã. Ele não é um ímã permanente, mas quando ele está próximo de um ímã, ele se torna imantado, ou seja, ele também se torna um ímã ativado, ok? Então, a bússola, se você pegar a agulha da bússola, ela é acoplada a um ímã. Isso que possibilita o funcionamento da bússola, ok? Então, quando eu pego a minha bússola, eu quero ir para algum lugar, vou viajar, eu quero me guiar pela bússola. A bússola sempre vai apontar, o norte da bússola sempre vai apontar para o nosso norte geográfico. Porém, a gente não debateu que os opostos se atraem e os iguais se repelem, certo? Então, se o norte da bússola vai apontar para o norte geográfico da Terra, ele está ao mesmo tempo apontando para o sul magnético da Terra. Então, o norte geográfico da Terra, ele vai ser também o sul magnético. E o sul geográfico da Terra, ele vai ser também o norte magnético. Então, polo sul e polo norte, geográfico e magnético, eles se invertem. Repito, se eu estou olhando no norte da minha bússola, o norte da bússola vai sempre apontar, vai nos levar a sentido norte geográfico da Terra. Só que se no ímã que está na bússola, na agulha da bússola, é norte, ele vai atrair o seu oposto, que é o sul. Logo, o norte geográfico da Terra que está sendo atraído é também o sul magnético da Terra. Percebam isso? E se o nosso planeta é um grande ímã gigante, um grande ímã natural, ele também vai criar o quê? Um campo magnético em volta dele, certo? Esse campo magnético, ele nos permite a gente se guiar através dessa bússola e desse GPS na Terra, e além disso protege também o nosso planeta do magnetismo solar, das ondas magnéticas que são emitidas pelo Sol, certo? Se não fosse essa proteção através desse campo magnético, a gente não seria possível ter vida na Terra, porque o magnetismo solar é muito grande, ok? Então tem muita importância esse magnetismo e esse campo magnético em volta da Terra, beleza? Basicamente é isso que a gente precisa saber sobre magnetismo e sobre eletricidade, certo? Agora, só para a gente finalizar, eu quero fazer um experimento prático com vocês, que é um experimento prático sobre a eletricidade. Quando o material está eletricamente carregado, como que ele consegue atrair um outro material? Então eu tenho aqui pequenos pedaços de papel,
pequenos pedaços de papel que eu coloquei aqui, eu tenho um lápis. Eu vou energizar esse lápis, voltando lá no começo da aula, eu vou energizar esse lápis, vou esfregar aqui no cabelo, ó. Tô esfregando com bastante força aqui no meu cabelo. Eu vou energizar e carregar esse nosso lápis eletricamente. Após eu esfregar e energizar eletricamente esse lápis, eu vou encostar esse lápis perto do papel. Percebam? Por ele estar energizado eletricamente, eu consegui atrair o papel e o papel ficou grudado no lápis. Ó, novamente, ó. Ó, percebam isso? Isso é um efeito da eletrização, quando o material está eletricamente carregado. Ele tem essa possibilidade, ok? Então é assim que a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal principalmente, que é muito importante. E vamos juntos aprender ciência, ok? O aprendizado não pode parar. Tamo junto, valeu e até a próxima!